Agora sim. O que é a nossa vida? De uns tempos para cá, essa pergunta passou a fazer parte das nossas conversas com um pouco mais de intensidade, né? É uma reflexão que, o que é a nossa vida, essa pergunta, é uma reflexão que a gente sempre faz quando nós estamos diante da realidade da morte. Quando nós participamos de uma cerimônia de despedida, aquela experiência, ela nos lembra que a nossa vida aqui, ela não é definitiva. Mas o que tem nos assustado bastante é que pessoas que eram saudáveis, pessoas que a gente considerava cheias de vida, em pouco tempo se veem presas a uma cama de hospital, ligadas a uma máquina para conseguir respirar, pais longe dos seus filhos, isolados, e algumas vezes acabam dando seu último suspiro num ambiente frio, no meio de máquinas e profissionais completamente exaustos. E muitas vezes nem os ritos fúnebres, nem isso pode acontecer. E isso aumenta ainda mais a dor de quem fica. E eu volto a perguntar, o que é a nossa vida? Nós vivemos dias em que a morte pode ser facilmente banalizada. Nós vemos números e gráficos na televisão, na internet, nos jornais, médias de morte, passando de 2.000 por dia no país em função de uma única doença. E uma doença que está bem perto de nós. Mas cada um desses números não é apenas um número, mas é um pai, é uma mãe de família, é um avô, é uma avó, é um companheiro de vida, é um lugar que falta na mesa, no almoço de domingo. O que é a nossa vida? E mais, o que Cristo está nos oferecendo dentro dessa realidade dura que nós estamos vivendo? Aquilo que Jesus oferece, de fato, Ele é. Essa é a nossa série. E o trecho de João 15 apresenta Jesus com uma imagem que talvez não seja tão comum para nós, mas era algo muito visível e muito presente na vida daqueles que ouviram essas palavras da boca de Jesus. Texto de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus, é Jesus quem está dizendo isso. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. A imagem que Jesus usa é de uma planta viva, uma videira. Quem nasceu e quem vive na cidade, talvez nunca tenha visto de perto um pé de uvas, uma videira.
Mas aquelas pessoas que ouviram Jesus falar, elas tinham a videira como uma planta comum, uma planta que eles viam todos os dias. Alguns deles trabalhavam com as videiras. E é interessante porque por meio dos profetas, principalmente o profeta Isaías, Deus já tinha usado essa imagem no passado para dizer que o povo de Israel era como uma vinha, uma videira plantada por Deus. Mas uma vinha que produziu frutos ruins, somente uvas azedas. Agora, em João 15, é como se Jesus estivesse revelando algo a mais nessa comparação, nessa imagem da videira. Na nossa linguagem do século 21, é como se Jesus estivesse assim, dando um zoom naquela imagem, né? Chegando bem perto para mostrar mais detalhes dessa planta principal e revelando que essa videira, o tronco de onde os galhos recebem a vida, esse tronco é o próprio Cristo. A videira não era exatamente o povo, mas a verdadeira videira é Jesus Cristo. E o povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, são os ramos, os galhos conectados a Jesus. Os galhos só produzem frutos porque permanecem conectados no tronco. É do tronco que vem a vida para os ramos. E olha só, nessa imagem diz para a gente que o agricultor é o próprio Deus. Ele não é apenas o dono da vinha, que vem buscar os frutos no tempo certo. Por muitas vezes eu olhei para esse texto e imaginei essa imagem, o agricultor é o dono. Mas não é apenas o dono. Ele mesmo, o pai, trabalha com a vinha. Ele cuida, ele aduba. O pai põe a mão na terra para arrancar as ervas daninhas. O pai protege das pragas. O agricultor, ele não quer que a sua planta pereça de maneira nenhuma. Mas ele mesmo está cuidando e está trabalhando nela para que essa videira, para que essa vinha dê muitos e bons frutos. Quando eu morei na Serra, aqui na Serra Gaúcha, eu comprava vinho de um senhor, vizinho de uma das nossas capelas, lá em Nova Petrópolis. E eu me lembro dele me contar sobre o quão sensível é uma videira. Eu não fazia ideia. Para que os frutos alcancem o resultado esperado, o agricultor faz um esforço muito grande. Tem que pensar nas condições de solo, nas condições do clima. O clima úmido aqui da serra produzia muitos fungos, então tinha que cuidar constantemente. É uma porção de coisas que pode dar errado numa plantação de uvas. Mas o esforço do agricultor é para que tudo dê certo. E ainda tem mais. Tem uma coisa muito especial que o texto fala que o agricultor faz. Tem a poda da videira. E sobre a poda, olha só o que o próprio Jesus diz para nós. Todo ramo que estando em mim não dá todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora pensa comigo. Se os ramos pudessem pensar e falar como nós, porque nós somos os ramos, né? Se eles pudessem pensar e falar, qual seria a reação do ramo ao ver o agricultor chegando com a sua enxada ou com a sua tesoura de poda na mão? O que passaria na cabeça de um ramo? Puxa vida, esse cara não deve gostar nem um pouco de mim. Olha o que ele veio fazer. Ele está me machucando. Para com isso, está doendo. Talvez o ramo pense assim, puxa vida, mas eu consegui produzir frutos assim. Não é justo que eu sofra dessa maneira. Para que cortar desse jeito? Para que cortar assim? Só que o ramo pensa como ramo. O ramo só entende de produzir frutos. O ramo não entende de solo, não entende de luz solar.
O ramo provavelmente só vai perceber que o sol queima suas poucas folhas depois da poda. O ramo não sabe o motivo da poda. Porque fazendo a poda no tempo certo, o calor do sol vai chegar até o solo, até o chão, próximo da raiz, e isso vai ajudar a planta a produzir mais e melhores frutos. O ramo não consegue compreender tudo o que envolve as ações do agricultor. E me entenda bem, eu não estou querendo com isso dizer que Deus é o responsável por todo o sofrimento humano. Não é isso. Eu não quero estabelecer aqui uma causa direta. Mas eu quero te ajudar a perceber a realidade que a gente vive sob também outras perspectivas. Nós somos os ramos, apenas ramos, conectados, enxertados na planta principal, de onde vem a força vital para que a gente possa produzir os frutos. Frutos que são para o agricultor. Os frutos não são para os ramos. Os frutos são daquele que cuida. E nós podemos confiar que nós estamos nas mãos do melhor agricultor, daquele que não falha nunca, que não erra jamais. As palavras de Jesus em João 15, elas reforçam várias vezes um convite. De vez em quando, você percebeu, é até repetitivo, Jesus está dizendo, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Porque nós fomos conectados na videira pela fé. Nós viemos ao mundo como ramos secos, sem vida espiritual, desconectados da videira verdadeira. Mas Deus nos presenteou com a fé que nós recebemos desde o batismo, fé que é alimentada pela palavra de Deus e pela Santa Ceia. E nós temos vida agora, vida espiritual, em conexão com Jesus, enquanto permanecemos com Cristo. Nós estamos nas mãos do melhor agricultor. Mas é óbvio que isso não impede que nós enfrentemos dores e sofrimento. Algumas vezes pode ser que o sofrimento venha das intempéries de uma criação marcada pelo pecado. São os temporais, os períodos de seca prolongado, as chuvas de granizo. E no meio das intempéries, o agricultor continua nos cuidando. Assim como agricultores fazem com as suas plantas, depois de um temporal, vai lá ver se está tudo bem, vai corrigir o que saiu de errado. Outras vezes nós podemos sofrer até mesmo com as podas que nós recebemos. As podas que o agricultor nos faz. Pensando como ramos, talvez nós estivéssemos seguros com a cobertura das folhas que nós tínhamos construído para nos proteger, e de repente vem uma poda. Nós recebemos uma poda. E isso expõe as nossas partes mais sensíveis. O sol forte queima nas nossas poucas folhas. Mas em todas as situações, nós estamos sob o cuidado, sob a constante manutenção do melhor agricultor. O que Cristo está oferecendo, Ele de fato é. Ele é. Jesus é a vida plena, a vida abundante. E nesse tempo difícil que a gente vive, com a morte sendo a realidade cada vez mais perto, enfrentando ao mesmo tempo as intempéries de um clima hostil e algumas podas que eventualmente o agricultor também nos dá, em meio a tudo isso, Jesus está nos convidando a permanecer nele, ficar grudado, conectado nele. Porque a vida que nós temos em conexão com Jesus, ela nos dá esperança. Essa vida nos dá esperança. Se a morte hoje nos assusta, isso não vai ser assim para sempre. Não vai ser. Há um lugar definitivo, e que a Bíblia nos diz, e eu creio nisso, onde a morte não existe mais. A conexão com a videira, Jesus Cristo, nos dá a certeza de que mesmo que haja agora um lugar vazio no almoço de domingo, aqueles que partiram na fé em Jesus têm lugar garantido na mesa eterna. Aquela mesa definitiva, com Jesus sentado lá na ponta da mesa, recebendo todos aqueles que
permaneceram conectados com Ele. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Deus diz que ela é um sopro. E nós voamos. Somos ramos que só têm vida plena, só têm vida verdadeira em conexão com a videira. Jesus é a vida. Jesus é a vida que vence a própria morte. E essa vida Ele está oferecendo para todos nós. Amém.